Oração que muda destino. Você conhece o poder da oração? Talvez você pense que tudo o que acontece com você pode ser um destino, ou que nada pode mudar essas circunstâncias e lutas que você passa. Alguns pensam até que nasceram para sofrer e carregam essa maldição para o resto da vida. Mas eu quero te falar nessa devocional de hoje que uma oração pode mudar muitas coisas em nossas vidas. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa é mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Louvamos a Deus por você estar nos acompanhando nesse tempo de conhecimento e de oração da palavra. E hoje nós vamos falar já de um outro livro da Bíblia. E eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir sobre a oração, tá bom? Repetindo aqui o tema, da nossa devocional, oração que muda destino. E o texto bíblico que vamos ler está em 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 a 10. Daqui a pouco eu te explico por que nós estamos começando e lendo o capítulo 4, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Irmãos e irmãs, hoje entramos no livro de 1 Crônicas para fazermos nossas devocionais. Porém, nós não vamos meditar em cada capítulo, como fizemos em todos os outros livros anteriores. Eu quero mais ir fazendo um resumo de diversos capítulos juntos, pois esse livro é uma história do povo de Israel que foi escrita para que o povo não ficasse perdido na sua história. Deixe-me explicar melhor. O povo de Israel foi levado cativo para a terra da Babilônia como uma correção do Senhor. E por lá, eles ficaram mais de 70 anos, conforme nós lemos e meditamos no livro de 2 Reis que terminamos ontem. Agora, eles estavam voltando para Israel e muitos não sabiam a história do povo de Deus e também dos milagres que Deus fez com seus filhos. Não tinha nada escrito, não tinha livros, então eles só se comunicavam e contavam as histórias a partir de via oral, ou seja, conversando, falando da história. Mas agora alguém resolveu escrever, E esse alguém que foi escrever se chamava Esdras, era um sacerdote, e ele decidiu contar e escrever a história do amor do Senhor para com o seu povo. E o livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, Esdras explica a origem de cada tribo e família do seu povo, desde Adão, passando por Noé, falando de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Josué e de todas as tribos quando chegaram na terra prometida. A ideia desse sacerdote chamado Esdras era que o povo soubesse por que eles foram parar na Babilônia. E Esdras queria isso por escrito, para que as outras gerações pudessem aprender da história do povo do Senhor. E neste capítulo 4, depois de citar inúmeros nomes, não dá para a gente meditar em cada capítulo por conta disso, que ele vai falando as gerações, e nome por nome, então ficaria muito cansativo para a gente falar só desses nomes, Mas depois que Esdras cita todos esses nomes, ele dá uma parada aqui no capítulo 4 e ele conta a história de um homem chamado Jabes, um homem que tinha tudo para que sua vida desse errado, pois sua mãe colocou-lhe um nome de sofrimento. Provavelmente ela teve problemas em sua gravidez e mais problemas ainda quando deu à luz a este filho. E deu a ele então o nome que significava o seguinte: com muitas dores eu o dei à luz. Veja, parecia uma maldição sobre a vida da criança, mas quando ele cresceu, a palavra do Senhor nos diz que ele fez uma oração a Deus, pedindo ao Senhor prosperidade, pedindo que Deus o guardasse de todos os males e o livrasse de todas as dores.
E a Bíblia nos diz que Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, é sobre isso que quero meditar com vocês nesta manhã. Um homem que tinha tudo para dar errado, que tinha já um destino de dores pela frente, pois sua mãe, sem perceber, o amaldiçoou logo que nasceu, para que ele fosse lembrado como alguém que fez a sua mãe sofrer. Imagine a cabeça de Jabes enquanto ia crescendo, todo mundo chamando-o de provocador de dores. E isso era lembrado todas as vezes que alguém o chamava pelo nome. Mas ele teve fé e confiança em Deus e orou ao Senhor, e seu destino foi mudado. Ele foi próspero e Deus o livrou de todos os males e sofrimento. Talvez você tenha sofrido com dores em sua alma e até mesmo dores físicas que você não sabe por que tem sofrido tanto. Mas tudo isso pode mudar a partir de uma oração, a partir de uma entrega pessoal ao Senhor. A nossa história de vida pode ser mudada sim quando nós oramos. Nossos destinos podem ser colocados nas mãos do Senhor para que Ele faça tudo conforme a vontade dEle. Faça isso hoje. Humilhe-se diante do Senhor e peça a Ele para mudar todo tipo de decreto de sofrimento e toda a maldição que porventura tenha sobre a sua vida e sua família, não é? A gente cresce às vezes as pessoas falando, olha, você não vai dar certo, você é assim, você é assado, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, na sua vida tudo vai dar errado. E às vezes a gente vai assimilando aquilo para o coração e a gente acaba sofrendo. Mas que tal hoje você orar e pedir ao Senhor, Senhor, muda a história da minha vida, muda esse sofrimento, me livra desses males que eu tenho carregado desde a minha infância. Olha, eu quero te dizer que Deus é um Deus que atende os nossos pedidos, por mais impossíveis que eles pareçam. Você crê nisso? Então vamos orar para que Deus possa mudar a sua história, mudar o seu destino, e que depois também nós vamos colocar naquele momento de fé e oração que fazemos aqui todos os dias às 6 horas da manhã, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, aprendemos aqui na sua palavra, Pai, a importância de recontar a nossa história, como o sacerdote Esdras fez aqui no livro de 1 Crônicas, mas, Pai, especificamente ele falou sobre Jabes, um homem, ó Deus, que tinha já uma maldição no seu nome, porque a sua mãe, quando ele nasceu, ela teve muitas dores e ela colocou o nome dele com essas dores, meu Pai, e ele carregou aquele estigma, talvez de um homem provocador de dores, um homem que poderia ter muitos sofrimentos, mas ele orou ao Senhor e essa maldição foi quebrada. Ele pediu ao Senhor prosperidade, ele pediu ao Senhor segurança, ele pediu ao Senhor livramento de todo o mal que pudesse vir sobre a vida dele, e diz a sua palavra que o Senhor atendeu o pedido deste homem. Então, assim como o Senhor fez com Jabes, muda a história do meu irmão, da minha irmã. Eu não sei que tipo de maldição, que tipo de palavras ou circunstâncias que aconteceram com eles, meu Pai, que podem ter marcado a vida deles, ó Pai, de uma tal forma que eles carregam isso no coração e parece que as coisas não dão certo, parece que tudo é amarrado, mas nessa manhã nós descobrimos, ó Deus, uma maneira, meu Pai, de nós quebrarmos isso e termos uma nova história de vida. E essa maneira é a oração. Por isso oramos com sinceridade e pedimos ao Senhor uma nova história de vida. Proteja-nos, prospere a nossa vida, nos guarde com a salvação, envia teus anjos e esteja ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, de todos os perigos e nos dando uma vida para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É a nossa oração que pode mudar destino e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, e agora entramos naquele momento, meu Pai, de oração e fé, na nossa corrente de oração que fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã pelas redes sociais. Paizinho querido, entregamos em tuas mãos a vida de cada família, a vida de cada servo e serva que tem ouvido essas mensagens, ó Deus, até de repente aqueles que não ouvem, mas estão ligados a nós, ligados àqueles que têm tido fé e buscado no Senhor uma solução, buscado no Senhor, ó Deus, paz, buscado, Senhor,
cura e libertação. Entregamos em tuas mãos os que estão enfermos fisicamente, quem sabe num hospital, ou em casa, ou tendo até que trabalhar doente, com dores, meu Pai. Oh Jesus, alivia essas dores e cura o teu servo, cura a tua serva, muda essa história de sofrimento, de enfermidade. Oramos por aqueles que estão, Pai, enfermos na alma, enfermos espiritualmente, Senhor, perturbados no seu coração, com mágoas, com tristezas, meu Deus, pensando em tirar a vida, deprimidos e oprimidos pelo diabo. Nós repreendemos essas forças do mal e pedimos ao Senhor que lance luz no meio dessas trevas, para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância diante da sua presença. Paizinho querido, oramos pelos jovens, pelas crianças, apresentamos ao Senhor, Pai, oh meu Deus, aqueles que são casados, a esposa, o esposo, aqueles que são viúvos ou viúvas, meu Pai, que estão em solidão, tristes e sentindo-se derrotados, sozinhos. Jesus, ajuda os teus filhos, Pai, ajuda as tuas filhas. Nós colocamos em tuas mãos aqueles que têm causas impossíveis, talvez uma causa na justiça, Pai, ou uma causa contra um vizinho, contra alguém da família, ficou de mal, não conversa, meu Deus, está a ponto de acontecer uma loucura nessa família. Nós repreendemos isso e pedimos ao Senhor que mude essa história dessa família. Ó Deus querido, apresentamos ao Senhor o nosso dia, para que o Senhor derrame paz, derrame alegria, que tudo seja uma bênção, meu Pai. Abençoamos a nossa família, abençoamos o nosso país, a nossa igreja, os nossos pastores, esse projeto das devocionais da Bíblia, meu Pai, que o Senhor possa trazer bênçãos ricas e abundantes a todos aqueles que oram, porque Deus, há poder na oração. A oração é a nossa alavanca, é a nossa força, é o nosso alicerce, e por isso fazemos isso todos os dias. E assim oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Queridos irmãos, como é bom orar, que Deus possa mudar a história da sua vida através da oração, tá bom? Um grande abraço para você. Eu sou o pastor Clodoaldo. Peço a você que compartilhe essa mensagem aí pelas redes sociais do YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Um grande abraço para você e eu te desejo a paz do Senhor Jesus.